É isso, Carol. O comandante-geral da Polícia Militar me disse, com todas as letras, que quer pedir perdão para este homem que foi arremessado da ponte. Ele faz questão de pedir esse perdão pessoalmente. Mas eu conversei com integrantes da cúpula da Polícia Militar também, outros integrantes, que me disseram que eles não veem a possibilidade desse homem ser reintegrado na Polícia Militar e que ele deve ser, sim, expulso depois dessa cena que chocou o Brasil, que é um policial militar arremessando um homem de uma ponte. Aí vocês veem as imagens feitas pela equipe do Renan Fiuza ontem lá no local onde esse homem foi arremessado. Vinícius estava falando do trabalho da Corregedoria, Carol. O que aconteceu? Esse homem foi prestar depoimento lá, assim como os outros 12 que também foram afastados. Os outros 12 ficaram calados, não disseram nada para a Corregedoria. E foram todos acompanhados de advogados, né? Eles têm esse direito, essa prerrogativa. O único que falou foi justamente o homem que aparece de capacete jogando o sujeito pela ponte. O que ele disse? Que a ideia não era arremessá-lo da ponte, mas jogá-lo no chão para imobilizá-lo. O que, evidentemente, as imagens mostram que não aconteceu. A intenção era outra. Mas foi essa explicação que ele deu para a Corregedoria. Disse que acabou fazendo ali uma bobagem, uma besteira, que foi um acidente, que não tinha a intenção de fazer o que fez e acabou jogando o homem da ponte. Você sabe que tem uma coisa muito curiosa, falando com a cúpula da PM, uma coisa que chamou a atenção deles, que é a facilidade com a qual esse homem levanta e arremessa o outro homem para lá da ponte. Ele faz isso sem qualquer esforço, né? Ele faz como se fosse um ato absolutamente normal. Isso chamou muito a atenção da cúpula da polícia e para concluir, esses policiais militares todos afastados, os 13, estão dando expediente lá na Corregedoria da PM, onde estava o Renan Fiuza. E eles estão tendo aulas, eles não estão tendo nenhuma atividade de campo, apenas aulas. E essas aulas são de temas relacionados à atividade policial, entre eles e especialmente direitos humanos. E aí tem um ponto, Pedro, que você destaca com relação à participação dos outros agentes. Quando a cúpula da Polícia Militar fala sobre essa possibilidade de expulsão do policial que arremessou o homem da ponte, essa possibilidade, ela também é trabalhada para os demais envolvidos? Não. O que eles enxergam é que esses outros envolvidos não devem ser expulsos. Eles podem ser punidos, podem ser penalizados do ponto de vista administrativo, eventualmente até do ponto de vista criminal. Mas a pena, a punição contra eles não deve ser a mesma que esse homem que arremessou o outro da ponte. O Pedro Duran continua conosco, mas o Vinícius Murad, ele vai ter que nos deixar. A participação aqui foi rápida, mas ele volta, né? Tá combinado, Vinícius Murad? Combinadíssimo. Então, voltarei. Ótimo. Obrigada, viu, Vini, pelas informações. Vinícius Murad, que segue aí nessa apuração sobre a segurança pública em São Paulo. E com o Pedro agora, a gente destrincha um pouco do que vem acontecendo no estado nos últimos anos, quando a gente fala sobre essas ocorrências policiais envolvendo mortes, envolvendo denúncias. Qual é o panorama que a gente tem, Pedro? É um panorama de crescimento recente das mortes causadas por intervenções da Polícia Militar. Não é à toa que o Ministério Público acabou determinando que o comandante da polícia orientasse a tropa sobre as ações e as regras para qualquer tipo de ação de um policial militar. Com o levantamento feito pelo Ministério Público, ao qual a gente teve acesso, eu fiz as contas, conversei com especialistas e chegamos à conclusão de que a Polícia Militar e a Polícia Civil de São Paulo matam uma pessoa a cada 12 horas no estado. Esse levantamento mostra os dados históricos ao longo dos últimos anos, desde 2017. Vamos dar uma olhadinha na arte que mostra, portanto, então, como foi esse histórico das mortes causadas por policiais militares nos últimos anos. Você percebe, Carol, que na gestão do agora vice-presidente Geraldo Alckmin, é o momento em que essas mortes alcançam o maior número desde 2017, né? Alckmin era governador em 2017, ele sai para disputar a campanha à presidência da República e naquele ano as mortes bateram 949 mortes por ocasião de ações da Polícia Militar e Civil. Em 2018, Márcio França, agora ministro, assume e como governador tem um índice de 895 mortes no estado. Aí você tem aqui uma queda relativa nas mortes provocadas pelas polícias na gestão de João Dória, 2019, 20 e 21. Ele vai sair por março, abril de 21.
903, 856, 624. Muito embora o discurso do então governador João Dória fosse também um discurso de incentivar as ações da Polícia Militar e das forças. Ele adotou durante a campanha um discurso mais belicista e ele manteve isso ao longo da sua etapa como governador. Muito embora aqui fosse... Essa época é a época da pandemia, né? Então, todos os dados, quando você olha estatisticamente a pandemia, eles sofrem um impacto. Você tem o menor número dos últimos anos com o Rodrigo Garcia, que assumiu quando o Dória sai, com aquela perspectiva de ser o candidato a presidente da República, o que acaba não acontecendo. 477 mortes. Mas quando o Tarcísio assume a gestão como governador de São Paulo, você percebe um crescimento de 477 para 542 para 784, que é o maior número desde o ano de 2020. Então, nos últimos 4 anos, sem a gente ter sequer concluído o ano de 2024, a gente já tem o maior número de mortes causadas por policiais. E aí eu te pergunto, o que diz o governo de São Paulo, o que diz a Polícia Militar, o que as polícias falam sobre esses dados que você traz pra gente, Pedro? Pois é, Carol, eu vou trazer aqui a manifestação da Secretaria de Segurança Pública, porque eles têm defendido que têm feito um trabalho de combate à letalidade policial, ou seja, para que a polícia mate menos. Dizem que nos 2 primeiros anos da atual gestão, 23 e 24, teve uma redução de 32% nas mortes em decorrência da intervenção policial, se comparados aos 2 primeiros anos da gestão anterior, 2019 e 2020. É uma comparação até um pouco difícil de entender, né? Comparando esses 2 anos com aqueles 2 anos, uma redução, né? Mas é meio comparar laranja com banana aqui, né? Não faz muito sentido, mas enfim, essa é a explicação deles. Dizem que, por determinação da Secretaria de Segurança Pública, os casos dessa natureza são investigados rigorosamente pelas polícias civil e militar, com o acompanhamento das corregedorias, Ministério Público e Poder Judiciário. Os cursos ao efetivo são constantemente atualizados e comissões direcionadas à análise dos procedimentos que revisam e aprimoram os treinamentos, bem como as estruturas investigativas, visando a redução da letalidade policial. E falam ainda, eu estou sendo bastante ipsis literis aqui na fala deles, porque eu acho que é importante trazer esse outro lado. Em paralelo, eles dizem que tem as suas corregedorias, tanto a Polícia Civil quanto a Militar, bem estruturadas, e qualquer desvio de conduta vai levar a devidas punições para os policiais que cometerem isso, e que desde o início do ano passado, portanto, desde o início de 2023, mais de 280 policiais foram demitidos e expulsos, enquanto um total de 414 agentes foram presos, mostrando o compromisso da Secretaria de Segurança Pública em não compactuar com os profissionais que violam as regras das suas respectivas instituições, cuja função primordial é a de proteger e zelar pela segurança da população. E aí, Carol, eu queria trazer um pouco dessa leitura aqui da Secretaria de Segurança Pública, porque muito embora realmente você tenha aqui esse posicionamento deles, o número chama muita atenção. 280 policiais que foram punidos por terem descumprido ali algum tipo de ação dentro do manual da PM, 414 agentes presos. Quer dizer, são ações pontuais? Esse é o questionamento que fica. Os próprios números deles colocam em xeque a tese que o comandante da PM sustentou aqui na CNN, de que são erros pontuais. Que essa é a justificativa utilizada pela polícia quando questionada sobre essas ocorrências recentes, Pedro. Como essa aqui, né, do furto do shopping, que o policial, a paisana, dá 11 tiros num homem que furtou ali 4 pacotes de sabão líquido, né? Então, você percebe que quando você tem um comportamento como esse, a gente trouxe mais 2 casos hoje, de Jacareí, do surto na adega e do Mata-Leão aqui em São Paulo, você percebe, olhando os números, que essa sustentação da polícia não faz sentido. Não são casos isolados. Existe um comportamento cultural da polícia de São Paulo que precisa mudar.